Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e gastroenterologista, ou seja, aparelho digestivo, problemas de boca, garganta, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas. Dicas de saúde todos os domingos de 7 às 9, antes da missa da festa do Sagrado Coração de Jesus, que você pode vir presencial, está liberado, graças a Deus, e vai ser transmitida. Vai ser presidida pelo Padre José Vicente, que é o administrador da diocese. Nós estamos sem bispo, até o Papa Francisco nomear um novo bispo diocesano da diocese do Crato. A administração está com o Padre José Vicente e ele vem celebrar o encerramento, né, da festa do Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa paróquia dos Salesianos. E o tema é: a paternidade de José reflete o amor do coração de Jesus. Hoje o encerramento, 9 horas a missa, 11h15 terá outra missa, 16 horas mais uma missa presidida pelo Padre Nonato, salesiano, Dom Bosco. Após a missa, peregrinação com a imagem do Sagrado Coração de Jesus pelas ruas da nossa paróquia. É isso aí, você vai assistir, você vai participar. E 19 horas mais uma missa com o padre da Inspetoria Salesiana no Nordeste, Padre Nivaldo Pessinati. 19 horas, missa presidida pelo Padre Nivaldo Pessinati. Então essa é a programação da festa, encerramento hoje, Sagrado Coração de Jesus. Estou aqui com o Pedro Lucas operando o som, operando o áudio. Já colocou, Pedro Lucas, a live? A live já está no ar no Facebook. Você faz assim, você bota www, não, esquece o W. Você entra no Facebook e coloca Rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero, FM, esquece a rádio também, FM Padre Cícero 104,5. Pronto, se você fizer isso no Facebook, você já estará na nossa live. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje e por enquanto vamos falando da situação da Covid no Juazeiro, Ceará, Brasil, mundo. A Covid que tem o epicentro, ou seja, o centro da infecção agora na Europa. Voltou na Europa para valer, a chamada terceira onda. Foi feito um estudo dizendo que a maioria das pessoas que pegaram a doença e algumas que morreram, a maioria não eram vacinadas, não tinham as 2 doses da vacina. E isso reforça a importância da vacina. Então essa terceira onda na Europa está acontecendo pelos números baixos de vacinação da população. No Brasil estamos numa situação bem melhor. Aqui mesmo no Juazeiro do Norte, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Secretaria de Saúde, só teve uma morte essa semana passada também, quer dizer, uma estabilidade, uma morte por semana. Número de casos novos, em média, de 10, semana passada também 10, então estabilidade. Pessoas internadas, juazeirenses internados pela Covid, 5, semana passada era em torno de 7. Número de pessoas em isolamento social residencial, né, em casa, 22 pessoas, 22 com 5 internadas, 29, semana passada era menos, eram 18. Opa, olha aí, um pequeno aumento de casos de Covid no Juazeiro do Norte. Então vamos ter cuidado. Pior está no Ceará como um todo. Em mortalidade, pegando 14 dias, um aumento de 550%. 550%, quer dizer, houve mais do que 5 vezes o que vinha morrendo de gente por dia, aumentou mais de 5 vezes.
Seria uma terceira onda no Ceará? Meu Deus, tomara que não. Tomara que seja a contagem de pessoas que faleceram em outras datas e que estão sendo contabilizados agora. É o que esperamos. Porque se for uma terceira onda, complica tudo, né? No Brasil todo, a média de morte dia está em torno de 196. Isso não acontece desde o começo da pandemia. Até abril. Que sabe o pico, o primeiro grande pico da pandemia foi em maio do ano passado, né? Começou em março, abril, aí em maio estourou. Pois bem, os números hoje, 196 mortes dia no Brasil, é menor do que em maio, é igual a abril, mais ou menos. E o número de casos novos também, 8.383 casos novos por dia, o que também é igual a abril do ano passado. Se não tiver terceira onda, é como se a gente tivesse realmente no final dessa pandemia. Mas como é uma pandemia, estando em outro canto do mundo, pode ser que aumente aqui também, no Brasil. A melhora do Brasil é sempre considerada por causa da vacinação, claro, também por causa da imunidade de quem já teve a doença. Infelizmente, muitos morreram, a gente sabe que a mortalidade no Brasil é de mais de 612 mil pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. Isso é muito triste, né? Aqui no Juazeiro do Norte morreram 653 registrados no Juazeiro do Norte. 653 pessoas. No Brasil todo, 612 mil, mais de 612 mil pessoas morreram no Brasil. Isso dá mais do que 2 Juazeiro do Norte. Dá mais do que 2 cidades grandes. Uma pena, né? Mas a média agora é em torno de 196, é uma esperança. E como eu falei, graças a quem já teve, claro, também, e graças à vacinação. Houve uma diminuição do número de vacinação dia essa semana, sempre era mais de 1.000, 1.200, 1.300, caiu para menos de 1.000 por dia, mas menos de 1 milhão, desculpa, menos de 1 milhão de brasileiros por dia. Mas é porque uma boa parte da população já está vacinada. Nós temos mais de 128 milhões de brasileiros que já estão imunizados, receberam 2 doses ou aquela dose única que vale por 2. Isso dá mais de 60% da população. E, pelo menos uma dose, mais de 157 milhões de brasileiros, o que dá mais de quase 74% da população. Em torno de 300 milhões de doses. Olha aí, mais de 300 milhões de doses. Quer dizer, mais do que a população brasileira, claro, porque são 2 doses, né? 300 milhões de doses, vamos botar 150, 157 milhões para cada pessoa. A vacinação avança, já vai pegar adolescentes e, graças a Deus, né, os números melhorando. Nosso convidado está chegando, é o doutor Edgar Ferreira, que veio falar sobre o Novembro Azul. Novembro Azul. Acho que ele não sabe fazer o movimento da porta, né, para entrar, doutor Edgar. Então, hoje o assunto é esse. Novembro Azul, conscientização sobre o câncer de próstata. E o nosso convidado é um famoso urologista da nossa região caririense. É o doutor Edgar Ferreira, da Clínica J. Ferreira. Já está aqui conosco o doutor Edgar, meu grande amigo de muitos e muitos anos. Não vamos dizer os anos não, senão vão chamar a gente de velho. Ele é formado pela Universidade de Pernambuco, fez residência em urologia pelo
fez residência em urologia pelo Hospital Getúlio Vargas, Recife. Ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, é efetivo na Confederação Americana de Urologia, foi professor do curso de medicina da UFCA e está aqui conosco, aceitou gentilmente mais uma vez o nosso convite para estar aqui para falar dessa campanha Novembro Azul, conscientização câncer de próstata. Bom dia, doutor Edgar, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, amigo e colega Péricles, que renova a satisfação de estarmos aqui mais uma vez no seu programa, na Rádio Padre Cícero, que nós sabemos perfeitamente que tem uma grande audiência, o grande serviço que presta à população do nosso interior do Ceará, interior do Pernambuco, Paraíba, onde essa rádio abrange com sua grande audiência, com seu programa de extrema credibilidade e acreditação junto com a população de nosso Juazeiro principalmente, e orientando com o seu programa as pessoas cuidarem mais de sua saúde, viver melhor, viver com mais saúde. Muito obrigado, doutor Edgar. Sua presença aqui é um presente para todos nós. Me admiro muito, há muitos anos. Houve uma época que a gente ficou muito preocupado com sua saúde. Eu estava falando antes de você chegar sobre os números de Covid, que está baixando muito aqui no Juazeiro do Norte, né? No Brasil, né? Mas não está baixando na Europa. Lá já está uma chamada terceira onda dessa doença, dessa pandemia que infelizmente já levou mais de 600 mil brasileiros e mais de 650 juazeirenses. Infelizmente ela tirou a vida dessas pessoas que deveriam estar aqui conosco. Tá certo, tem as outras doenças que atualmente estão matando já mais do que a Covid, como o infarto, a trombose, os cânceres, né? Como o câncer de próstata, câncer de mama. Mas como essa doença nova veio arrasando e tirando a vida de tantos. E a gente soube que você foi acometido da doença, da Covid-19, foi internado, mas graças a Deus está aqui firme e forte. Pode falar sobre como foi a sua recuperação. Pois é, pai, graças a Deus, nos meados de dezembro, eu comecei numa segunda-feira, uma gripezinha, sensação de gripe, na realidade. Igual como disse o Drauzio Varela, né? Gripezinha passageira, né? Aí na segunda fui para o consultório, na terça e na quarta. Atendi normalmente, com um fungadozinho, uma corizazinha leve, nada de febre, nada de moleza. Mas na quarta noite aconteceu alguma coisa assim estranha. Sensação de moleza, de fraqueza generalizada, falta de apetite e uma febrículazinha de 38 graus. Aí na quinta eu fiz o resultado, fiz a pesquisa do antígeno no nariz. Sim, no nariz. Aí deu positivo. Na quinta-feira à tarde eu fiz uma tomografia. A tomografia mostrou que aproximadamente 17% dos pulmões estavam comprometidos. Mas na quinta-feira mesmo eu comecei a ficar muito fraco, entendeu? E na quinta febre, quarta e quinta febre, e aí a minha irmã, doutora Erivânia, que é otorrino, fui lá, fez uma avaliação lá na sexta-feira, à tarde e noite já, e levou uma colega nossa, infectologista, doutora Janiele, que a gente tem grande apreço. E auscultaram e examinaram o estado geral. Rapaz, vão me internar. No dia 18 de dezembro eu fiquei internado. Aí na sexta-feira, quando começou a evoluir mandaram eu ficar medindo a saturação, isso já na quinta, né? Mandaram medindo a saturação e a saturação começou a baixar, abaixo de 95 era já de sinal de alerta. Aí na sexta eu já estava internado, igual oxigenoterapia e fisioterapia respiratória.
Aí no sábado os colegas disseram, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pra UTI que a gente vai ficar vigilante maior em você, junto, bem próximo, olhando para você. Sim. Fisioterapia vai se intensificar. Todo dia. E aí eu fui para a UTI no sábado. E aí nessa história eu passei 9 dias na UTI. Inclusive, quando no sábado a gente já fez a tomografia, já estava com 60% dos pulmões comprometidos. 60%. A evolução muito rápida. E aí eu no dia 20 mais ou menos a saturação começou a cair, os colegas começaram a ficar preocupados e sugeriram entubar, entendeu? Entubar, e no dia 20, dia do meu padrinho Cícero. Aí o pessoal preparou o equipamento todo para entubar, e aí a colega infectologista chegou lá, a doutora Erivânia, e doutor Meton Filho, o doutor João Paulo, que estava plantonista, e aí a colega disse, vamos trocar esse oxímetro. Aí trocou o oxímetro, doutor Alexandre também, que a gente opera junto, a gente trabalha junto no Hospital São Francisco do Crato. E aí trocou o oxímetro, aí a saturação começou a subir. O oxímetro estava com problema, estava com Covid. Estava com Covid. E aí, rapaz, daí a gente foi melhorando, minha ferritrina subiu muito, entendeu? E graças a Deus nós passamos 9 dias na UTI, ficamos mais 3, 4 dias no apartamento, e graças a Deus estou bem, contando a história. Depois nós ficamos acompanhados. Nisso também surgiu uma inversão da onda T no eletrocardiograma. O doutor Meton suspeitou de um infarto, chamou o cardiologista, mas aí foi descartada a possibilidade. Depois eu fiquei sendo acompanhado pelo cardiologista doutor Thales, pela pneumologista doutora Robertina, e evolui bem, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E hoje estou fazendo uma pedaladazinha, uma faixa dos 20, 30 quilômetros, e estamos bem melhor. E graças a Deus, nosso querido Padre Cícero, estamos aqui mais uma vez para contar a história e renovando o convite no seu programa. Que beleza. Em sua felicidade, agradecer as orações dos amigos, as orações das famílias e os pedidos dos nossos pacientes também, que Deus mostrou que a nossa missão aqui na Terra ainda continua. Não era o momento. E depois tomou as vacinas, né? Complementou o ciclo. Tomamos as vacinas, primeira, segunda e a terceira dose agora. Opa! Né? A dose de reforço. Exato. Muito bem. Essa terceira onda na Europa, eu estava falando aqui, que apesar de, infelizmente, mostra que a vacina não é 100%, mas comparando os vacinados e os não vacinados, mais de 500% das internações e morte comparado com os vacinados. Quer dizer, os vacinados aqui e acolá, mas os não vacinados, muitos estão pegando lá na Europa a terceira onda. Quer dizer, temos que nos vacinar. Exatamente. E também a gente percebe que os vacinados, a forma mais branda, mais leve, quando fica contaminado. Exatamente. Tem um diretor de um hospital aqui na região. Ele disse que teve uma reunião em Fortaleza com os diretores dos hospitais. E os trabalhos científicos mostram que todo o pessoal que trabalha na saúde, o número de internações diminuiu depois da vacinação e o número de complicações diminuiu depois da vacinação. Isso é um fato real, cientificamente. Ontem a cidade do Rio de Janeiro, a grande Rio de Janeiro, desativou a última UTI específica de Covid. Quer dizer, agora já está junto com as outras coisas, porque não tem sentido a UTI sozinha. Todas as UTIs Covid do Rio de Janeiro não tinha mais paciente. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Uma bênção, né? Graças a Deus. Graças, infelizmente, a quem já pegou, que cria uma resistência, e graças à vacina. As vacinações, que o Brasil é mestre em vacinação, passou dos Estados Unidos em número de vacinação. E outra coisa que a gente percebe, incrível, a gente que é da área de saúde, eu que sou médico, você que é médico, você é um cara extremamente estudioso,
um bom profissional. Obrigado. E a gente percebe que o vírus chegou aqui no Brasil, parece que tem que ter um partido, né? Ou é de um partido, ou é do outro. Tudo na vida tudo agora é política. Tudo, rapaz. Antigamente o povo dizia, eu não gosto de política, eu não gosto de política. Hoje é o contrário, né? Todo mundo gosta de política. Tudo que acontece na vida da pessoa, aí bota política no meio. Não sei qual era o melhor, no tempo que não gostava ou agora que gosta demais, né? O vírus chegou aqui no Brasil, ele pegou a bandeirinha, um do lado do outro. Pegou de um lado e do outro. Tudo, em todo canto, né? Toda a família da gente, né? Metade tá de um lado, a metade tá do outro. Polarizou mesmo. Mas é isso, a humanidade, ela é abençoada por Deus, a inteligência médica é um dom divino, né? E os médicos, em tempo recorde, fizeram essas vacinas, né? Algumas não tão eficazes, outras bem eficazes, algumas com efeitos colaterais, outras nem tanto. O fato é que essa grande guerra, talvez a maior guerra do século, né? Em termos de saúde pública, sem dúvida, mas em termos geral mesmo, uma das maiores guerras do nosso século, está sendo vencida pela inteligência e pela ciência, né? Pelo conhecimento médico, graças a Deus, doutor Edgar. Vamos falar sobre o Novembro Azul. Como está? Já liberou tudo? Já está sendo feito essa campanha de forma presencial ou ainda com cuidados? Ainda tem muita coisa, muita palestra, muita orientação de forma online, remota, de forma de computador? Pois é, Pérez. O mundo não tem mais um comportamento de antes, uns 2, 3 anos atrás. Na realidade, nós estamos vivenciando o ritmo do Brasil voltando à normalidade, não é? Mesmo com extremo cuidado, máscara, isolamento, uso de álcool. Isso vai fazer parte da humanidade eu acredito, durante toda a vida. E nós, há poucos dias, assistimos uma entrevista de um canal de televisão, onde o infectologista da USP recebeu a seguinte pergunta: quando é que nós vamos deixar de usar máscara? E ela respondeu: não, eu acho que vai fazer parte do resto da vida. Vixe. Como você usa camisa, como você usa sapato, vai fazer parte da indumentária do ser humano. É uma questão de higiene, de saúde pública. Questão de higiene, de saúde pública, Mas, como o ritmo está voltando ao normal, no mês de outubro já está se intensificando as consultas nos consultórios. Agora em novembro está muito intenso, a procura está sendo muito grande, tanto nos meios na saúde pública, nos postos que a gente atende, e também no próprio consultório, entendeu? Isso, o homem está recebendo essa mensagem, a família está recebendo essa mensagem, como cuidar, como prevenir câncer de próstata, e está atendendo o chamamento. E outra coisa, porque também está percebendo que uma personalidade importante na nossa sociedade, que um amigo, que um parente foi acometido de câncer de próstata, uns ficaram totalmente curados e outros que não se cuidaram a tempo hábil chegou a ter um comprometimento mais severo e às vezes até a morte, infelizmente. Então o homem está se cuidando mais. Graças a Deus, tem que se cuidar. Doutor Edgar Ferreira, médico urologista, cirurgião, faz ultrassonografia de próstata, e ele vai já falar se existe prevenção. E se não existe prevenção, se pelo menos descobrir cedo para aumentar as chances de cura. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural. Pedro Lucas, depois a gente volta com o doutor Edgar Ferreira, médico urologista. Pessoal, o assunto Novembro Azul, e as participações já estão chegando, já tem gente fazendo pergunta para o nosso convidado, doutor Edgar Ferreira, médico urologista, cirurgião, ultrassonografista de próstata. Estão conosco na live a Nalva Gonçalves, bom dia. Marilene Melo, bom dia. Marlene Almeida, bom dia. Osana Ribeiro, bom dia a todos desse maravilhoso programa. Obrigado, Osana Ribeiro. E se você quiser assistir em outro momento, quiser ouvir em outro momento, tem o site do Tony Santos,
clubesintonia.com. O nome do site é clubesintonia.com. O Tony, que é o nosso colega, meu compadre, ele tem um programa aqui na FM Padre Cícero, domingo à tarde, O Som do Brasil. E ele tem um site, clubesintonia.com, e tem o link do Dicas de Saúde. Então ele deixa disponibilizado 4 programas para quem quiser ouvir em outro momento. Quem quiser também ouvir nas nossas redes sociais, podcast Gastroclínica Vasconcelos no YouTube e também podcast Dicas de Saúde no YouTube. Agora, assistir, ou seja, ver o que a gente está fazendo aqui na rádio, eu, o Pedro Lucas e o Dr. Edgar, você coloca na live do Facebook, né? Tá ao vivo. FM Padre Cícero 104,5. Aí você pode nos ouvir e assistir a hora que quiser, porque fica gravado. Festa de Santa Cecília 2021, Paróquia São Francisco da Chaga, Comunidade Santa Cecília, na rua Dom Pedro II, 1877. Como Santa Cecília possamos suportar as dores do mundo com fé e amor em Cristo. Hoje, 18 horas, terço, ladainha e novena, 19 horas, celebração eucarística, liturgia, movimentos marianos, Mãe Rainha, Legião Maria, noitários, terço dos homens e confraria. É isso aí. O clube, a promoção do Clube de Amigos, faça parte, contribui neste mês e ainda dá tempo, viu, de ganhar o quadro do Sagrado Coração de Jesus. É isso mesmo, fazendo sua doação financeira até o dia 30 desse mês, você vai participar do sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá dia 1º de dezembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo. Mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos, 3512-5824. 3512-5824 é o número do Clube de Amigos. Apoio Cultural Jéssica Decor. Tudo para deixar seu ambiente mais lindo, aconchegante e cheio de personalidade. Condições especiais de pagamentos, com parcelamento em até 6 vezes no cartão. Siga no Instagram, @_Jéssica Decor. É na Avenida Carlos Cruz, 1704, Franciscano, Juazeiro. WhatsApp 997-260144, 997-260144. Jéssica Decor, um novo conceito em decoração. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Tem um áudio, não é isso, Pedro Lucas? E tem perguntas. Vamos logo para as perguntas para o doutor Pedro Lucas. Olha aí a misturada. Pedro Lucas é operador, sabe? Mas é de som e de áudio. Ele disse que não quer operar gente, não. Não fez o treinamento. Ele só opera áudio e som. Agora, para colocar o que perguntaram, deixa eu puxar aqui, porque tá no Skype, não é isso? Cadê o Skype? O Skype às vezes ele gosta de desaparecer. Onde é que tá o Skype, Pedro Lucas? Não tô conseguindo o Skype. Pronto, chegamos no Skype. Vicência, do bairro Limoeiro, quer saber, doutor Edgar? Ela tem um problema na bexiga. Ela diz que tem o que popularmente chama-se bexiga solta, porque ela tem 80 anos. Ela quer saber se existe tratamento urológico para essa chamada bexiga solta. Normalmente, essa bexiga solta, caracterizada por incontinência urinária, as pessoas, quando tosse, quando espirra e faz algum esforço com a prensa abdominal, comprimindo a região pélvica, região, vamos dizer assim, abaixo do umbigo, e essas pessoas sentem percas urinárias involuntárias. Isso. E também o desconforto, chegam a usar aqueles fraldas geriátricas, e o incômodo incrível, começa a desenvolver uma dermatite amoniacal, ou seja, uma infecção de pele, ardência, coceira e um desconforto terrível. A gente começa a avaliar pela história clínica e também pedindo para fazer uma avaliação do exame chamado urodinâmica, com fluxo da bexiga. Aí esse exame vai medir a força, a pressão
da bexiga, da musculatura pélvica, principalmente a musculatura da bexiga. Vai avaliar o ângulo da uretra e tem indicação, na fase inicial, usar a medicação. E na fase mais tardia, fase mais comprometida, dependendo do grau de incontinência, do grau de sofrimento da musculatura, fazer uma cirurgia chamada sling. Hoje é uma cirurgia que faz com muita frequência. Antigamente era uma cirurgia mais complexa, mas hoje é uma cirurgia, se torna um treinamento, acontece com todo urologista, com mais intensidade, mais estudos, e normalmente esse sling é para colocar uma telazinha abaixo da uretra, e paciente evolui bem. Então tem tratamento clínico e tem tratamento cirúrgico, ou seja, essa pessoa deve procurar a sua ginecologista para fazer a avaliação ginecológica pela idade, e também procurar o urologista para dar uma solução para esse problema. Vai curar e vai ficar boa, com certeza. Muito bom, então não fique conformada não. Se tem tratamento, procure ajuda. Vá primeiro na sua ginecologista ou no seu ginecologista e depois vai no urologista. O Cícero aqui do Juazeiro, ele disse que a próstata está crescida. Ele tem 50 anos, fez o exame do toque, ele sente dor. Aí quer saber se isso é comum para próstata crescida, sentir dor, doutor Edgar. Em primeiro lugar, tem que avaliar a idade do paciente. 50, a clínica. Só dor. Que ele acha que é na próstata, mas eu não sei precisar o local da dor. Muitas vezes o paciente, como você sabe, você que é especialista na parte de gastroenterologia, o paciente tem o intestino constipado. Tudo aquilo que sente lá embaixo ele acha que é da próstata. Né? Exato. É muito comum você receber no seu consultório um paciente com a idade avançada, com um tumor grande de próstata, queixando que está doendo a parte do intestino. É comum no urologista ele receber um paciente com constipação intestinal, uma colite, inflamação crônica no intestino, e ele botar a mão assim na região pélvica, abaixo do umbigo, e dizer que, doutor, minha próstata está inflamada, tudo está doendo. Esse paciente deve procurar o urologista para fazer os exames laboratoriais, exame da função renal, exame de diabetes, a ultrassonografia, muito importante, porque o PSA, toque retal, porque vai fazer uma avaliação, a história clínica, os exames laboratoriais e determinar uma conduta. Mesmo se essa próstata estiver pequena, essa semana nós operamos um paciente com uma próstata de 65 anos, com uma próstata de 39 gramas. O normal, 30 gramas. Mas esse paciente, o tumor da próstata estava crescendo, constrictando a uretra, apertando a uretra, dificuldade para urinar, o jato sem força, levantando várias vezes à noite para urinar, infecção urinária repetida. Então, esse paciente, ele acha que está com a próstata inflamada, mas ele tem que procurar o urologista para fazer uma avaliação mais precisa. Talvez, na fase inicial, trata bem, existem as medicações específicas para tratar tanto infecção na próstata, chamada prostatite, como o crescimento benigno da próstata. Trata numa fase boa e o paciente fica totalmente recuperado. Muito bom, então tem que buscar, né, ajuda médica. O urologista, ele não é só de próstata, ele é de próstata, bexiga, uretra, não é? A parte da urologia pediátrica também, a parte da incontinência urinária, como essa senhora falou aí, infecção urinária, malformação nas crianças, criptorquidia, disfunção sexual, ausência do testículo na bolsa escrotal, né? Infecção urinária de uma forma geral. Criptorquidia, né? Criptorquidia. Eu só me lembro do planeta que nasceu o super-homem, Krypton. Não é? Que significa lugar diferente, né? Lugar diferente. Então, a ausência do testículo na bolsa escrotal, tanto na região inguinal como na região abdominal, caracteriza
uma ausência do testículo fora do lugar, então chamada criptorquidia. Tem uma cirurgia que a gente faz para descer, para fixar esse testículo na bolsa escrotal. Por quê? Se essa criança, os pais descuidam, então a tendência de futuramente, tem trabalhos científicos que comprovam isso, o testículo fora de no lugar certo, correto, na bolsa testicular, pode desenvolver câncer. E tem algum problema sobre fertilidade? Porque ele tem o outro, né? Se o outro estiver no lugar certo, não tem problema. Se estiver no lugar certo, não tem nenhum problema. A gente já chegou a operar paciente com câncer de testículo aqui e futuramente engravidou. Ou seja, a natureza muito sabe que o próprio testículo aumentou, só um testículo aumentou a função, compensando o outro que está ausente. Outro detalhe importante é que 1% dos câncer urológico são testículos, entendeu? 1%. A maioria é próstata. A maioria é próstata, entendeu? Então veja bem como surgiu esse assunto aqui no programa. Paciente jovem começou a sentir o nódulozinho no testículo, o testículo um pouco aumentado, aumentou rapidamente de tamanho. Ele tem que procurar o urologista para fazer a avaliação. Há uns 2-3 anos aumentou o câncer de testículo, aumentou o número de câncer de testículo que a gente operou aqui na região. Olha aí. É importante. Importante demais. Pedro Lucas, tem um áudio, né, com pergunta para o Dr. Edgar. Vamos ouvir? Olá, um bom dia bem especial a Péricles e família, a esse maravilhoso médico, Dr. Edgar Ferreira. É o médico que meu pai, Damião Pereira, faz tratamento. Agradecemos muito a Deus por ele ter pegado esse médico tão especial. Elaine Rodrigues, Vila Mirage. Minha amiga Elaine Rodrigues, é lá da Vila Mirage, distrito de Caririaçu. Muito bem. Lembrou do seu Damião? Lembrei do seu Damião. A família, a gente tem estima e consideração muito grande. O paciente extremamente seguidor das orientações médicas, a família está lá colada com ele, a família sempre vai, pergunta, a gente orienta, e são umas pessoas que seguem a determinação, a orientação médica com precisão para o bem-estar, para a recuperação do paciente. Quando a gente estimula um tratamento, a gente, médico, espera que o tratamento surta efeito, que restabeleça a saúde do paciente e, consequentemente, a família sinta-se agradecida por ter conseguido um êxito no tratamento. Então, Damião, um forte abraço a toda a família. Doutor Edgar Ferreira, o câncer de próstata, com todas essas campanhas, tudo que se é dito hoje em dia, todo o conhecimento médico, infelizmente não está baixando no mundo. Há até alguns estudos que diz que está aumentando. Entre os cânceres, é a doença entre os cânceres que mais matam homens no Brasil e no mundo. Por que está aumentando? É porque o ser humano está vivendo mais, ou tem outros fatores que estão contribuindo com esse aumento de diagnóstico e de morte por câncer de próstata? Os estudos mostram que no Brasil aproximadamente 66 mil novos cânceres de próstata vão ser diagnosticados a cada ano. Demais. A cada 10 homens tem tendência de ter câncer de próstata. É demais. 6 em 10. É o câncer que mais mata o homem, né? Primeiro está o câncer de pele. Isso. E tem os fatores importantes. Os diagnósticos mais precisos. Antigamente, a gente tinha dificuldade de dar um diagnóstico, dificuldade de fazer uma ressonância, um PSA mais preciso. O próprio paciente tinha muita dificuldade de procurar o consultório do urologista para fazer uma avaliação mais precisa. Hoje, a tecnologia evoluiu muito, facilitando dar um diagnóstico mais preciso, as biópsias também mais precisas. Então, pronto. Nós citamos um exemplo aqui, há pouco tempo agora,
uma pessoa, a família de seu Damião, telefonou para cá. Você veja, Damião da Vila Miragem, escutando o programa. Esse Damião e a família vai transmitir para outros amigos: olhe, Novembro Azul, vamos fazer prevenção de câncer de próstata. E os meios de comunicação são importantes. E outra coisa, como nós sabemos, a vida do ser humano está no ritmo intenso, ritmo acelerado, entendeu? A produção de alimentos com substâncias tóxicas, substâncias extremamente oncogênicas, os enlatados e o estresse, a ansiedade, o paciente muitas vezes limitando as atividades físicas, os pacientes, não, o ser humano, muitas vezes limitando as atividades físicas, mais ocioso, mais obeso, mais hipertenso, mais diabético, são comorbidades que com certeza vai aumentar o número de câncer de próstata, entendeu? Câncer de intestino, como você bem sabe, câncer de garganta, câncer de pele. Isso, de uma forma geral, todos os tipos de câncer estão aumentando, mas a gente especificamente se preocupa mais com os câncer urológico, rins, bexiga e próstata. Exato. Testículos. Quer dizer que se um homem ele conseguir diminuir esses fatores, vamos dizer, de risco, pressão alta, obesidade, sedentarismo, colesterol, triglicerídeo, vamos dizer, infecções sem tratamento, infecções urinárias sem tratamento. Se ele tem uns cuidados maiores, ele pode diminuir a possibilidade de ter o câncer e não ter, vamos dizer, as formas graves, ou isso ainda não é possível? Isso tem estudos que já mostram, tem uma vertente que mostra que com certeza vai diminuir a incidência de câncer, né? E tem outras vertentes que a gente sabe perfeitamente. O fator oncológico está ligado diretamente a fator familiar, fator hereditário. Isso cientificamente é comprovado que quando uma pessoa mais próxima tem um câncer de próstata, alguns parentes na linhagem genética, filho, avô, sobrinho, também tem tendência de ter câncer de próstata. Não é preciso, mas tem tendência. E a obesidade, entendeu? A ociosidade, a alimentação irregular. Nós sabemos perfeitamente que no Canadá e no Japão, onde um consumo, determinadas regiões que um consumo de gorduras é muito intenso, o canadense, ele come batata frita com muita gordura todos os dias pela manhã. Então, determinadas regiões, o câncer de próstata tem uma incidência maior do que nas pessoas, naquelas regiões que as pessoas se cuidam mais, vivem melhor, menos enlatados, atividades físicas, controlam a hipertensão, controlam a diabetes. Isso é um fato real. Muito interessante. Agora, talvez o maior ênfase dessa campanha seria, tudo bem que tem essas prevenções, isso é tudo muito importante, mas seria descobrir a doença cedo para aumentar o tempo, a chance de cura, não é isso? Tem trabalhos da Sociedade Americana, Sociedade Brasileira de Urologia, Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que um diagnóstico de câncer de próstata na fase inicial aumenta a chance de cura em torno de 90%. Muito bom. Muito bom, incidência alta. Nós temos vários pacientes que a gente conduz há muitos anos, deu um diagnóstico na fase inicial, o paciente hoje se encontra totalmente curado. Claro que ele tem que fazer revisões, 6 meses, uma vez por ano, mas passou dos 5 anos, operou câncer de próstata, passou dos 5 anos, cientificamente o paciente está totalmente curado. Doutor Edgar, e é verdade, eu imagino que seja, que eu tenho um caso até próximo, um contraparente próximo, que não precisa operar, né? Tem casos e casos, né? Que o paciente descobre um câncer de próstata e a conduta do especialista, do urologista, não é exatamente a cirurgia, tem outra forma de tratar. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Tem alguns pacientes que você vai fazer a opção por tratamento clínico. Esse paciente, dado o diagnóstico, foi determinado algumas comorbidades, insuficiência cardíaca, hipertensão
diabetes descontrolada, um paciente numa fase de idade mais avançada, a gente encaminha para o médico oncologista, faz um estadiamento, faz um mapeamento da doença. Se a doença estiver localizada, claro, com um diagnóstico na fase inicial, o paciente vai fazer tratamento hormonal, tratamento de radioterapia e fica considerado totalmente curado, mantido os níveis de PSA bem abaixo. O tumor até pode desaparecer e o PSA normalizar. O PSA normaliza. O tratamento pode ser feito com radioterapia, com orquiectomia, ou seja, castração química ou cirúrgica, e o acompanhamento rotineiro. Muito bom. Então nem sempre cirurgia, embora na maioria das vezes é cirurgia mesmo, né? Hoje existem casos que a gente diz assim: o melhor para você, o tratamento padrão, tratamento ouro, vai ser a cirurgia. Você tem uma chance grande de ficar curado. Isso. E aí a pessoa tem que ter coragem, lógico, com os cuidados, com a avaliação cardiovascular, uns exames pré-operatórios, né? Justamente. E faz a cirurgia, para ver se acaba com aquele problema, ou pelo menos prolonga, né, a vida e dá uma qualidade de vida boa. Pois vamos lá, Pedro Lucas, mais um bloco de apoio cultural, depois mais Novembro Azul com o doutor Edgar Ferreira, urologista. Dicas de saúde. Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista. Estou aqui com Pedro Lucas, conduzindo mais um programa, somando com a rádio comunitária Padre Cícero. Nós já temos 25 anos de dicas de saúde. Estamos hoje com o nosso convidado, doutor Edgar Ferreira, médico urologista, falando sobre o Novembro Azul. E estamos também na festa de Nossa Senhora da Conceição, em Mauriti, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Mauriti. E hoje, domingo, 5 horas, alvorada festiva. O tema da festa é Maria, filha amada do Pai, dileta esposa de São José. 18 horas, carreata da bandeira, saindo da comunidade Santa Dulce dos Pobres, Barrosão. 19 horas, hasteamento da bandeira e missa. Equipe de carreata, irmãos do Santíssimo Sacramento. Equipe de celebração, os irmãos do Santíssimo Sacramento. Coral paroquial Nossa Senhora, coro paroquial Nossa Senhora da Conceição, União dos Corais, em Mauriti. Tem ali vizinho, pertinho de Mauriti, tem Milagres, né? E também a festa de Nossa Senhora da Conceição, não é só em Mauriti não, tem em Milagres também, tem sim. Daqui a pouco a gente vai falar de Milagres. O doutor Edgar está aqui conosco falando sobre o Novembro Azul, e as pessoas fazem perguntas, né? Antes de passar o áudio das perguntas, falar logo aqui da festa da Imaculada Conceição, comunidade de Valdivino, paróquia Nossa Senhora dos Milagres. Hoje é dia 21. Então deixa eu dar uma olhada aqui. 21. Não tem nada hoje ainda não. Essa festa só vai começar dia 29. Então quando chegar dia 29 a gente vai falar programação do dia a dia, né? Mas já estamos preparativos para essa festa tão importante. Tem sim a festa de Nossa Senhora das Graças, paróquia São Francisco no Crato, São Francisco de Assis. Maria Medianeira de Todas as Graças. 6:30 da manhã, caminhada com a imagem Nossa Senhora das Graças. 18 horas, Santo Terço. 19 horas, Novenário. E 20 horas, Quermesse. Hoje, domingo, noitário, moradores da rua Mestre Dedé de Luna, responsável Damiana, família que vai acolher as irmãs, pregador Cacá Santos e animação Geração Cenáculo. É isso aí. Vamos ouvir o primeiro áudio. Pedro Lucas pergunta para o doutor Edgar Ferreira. Novembro Azul. Bom dia, doutor Péricles.
Dr. Edgar, Pedro Lucas e todos os ouvintes. Sou Maria de Jesus, do Sítio Leite. Dr. Edgar, meu pai tem 83 anos. No mês de outubro, ele fez um exame de sangue e uma ultrassonografia da próstata para investigar como era que estava. E então foi diagnosticado que ele estava com a próstata um pouco elevada. A médica solicitante disse que era normal para a idade dele. Porém, ela perguntou se ele ia ao banheiro várias vezes, se quando ia fazer o xixi, se soltava assim que chegava ao sanitário ou se tinha dificuldade para urinar. Ele disse não, que era tudo normal. Então ela disse que não era caso de preocupação, por conta de que a idade dele também contribuía para essa elevação da próstata. Mas eu fico confiando e desconfiando. Portanto, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor relacionado a essa elevação da próstata, se realmente é algo a ficar tranquilo ou de se preocupar. Então, bom dia e obrigada. Pronto, doutor Edgar. E aí? Bom dia, Maria. Nós precisamos de fazer a medicina, quando o paciente procura um profissional, tem que ter uma história clínica. Como a gente chama o termo médico, anamnese. É importante fazer uma avaliação, é importante você conversar com o paciente. Às vezes é muito comum o paciente ter uma dificuldadezinha para urinar, ter o jato fraco, e na presença da família o paciente pouco relata, né? Como eu fui operar um paciente um dia desse e a próstata aumentada e ele retendo urina, os exames mostravam que ele estava retendo urina, mas ele na presença da família disse que urinava bem. E depois de operado, eu conversei com ele. Como é que o senhor está? Ele disse, doutor, agora eu estou urinando bem, mas antes urinava muito apertada, a urina fraca, mijava os pés, mas eu não dizia isso para não preocupar a minha família. Quando eu estava na presença dos filhos, eu não gostava de dizer isso. Então, esse relato é um exemplo que a gente precisa fazer uma consulta desse paciente, conversar com ele, a história clínica, ver o resultado dos exames. Normalmente uma próstata tem peso de aproximadamente 30 gramas. A gente vê o tamanho dessa próstata, ver o resultado do PSA, fazer um toque retal. Existe na literatura científica casos muito raros que o PSA pode dar normal, mas tem um nódulo prostático. A gente pede uma biópsia desse nódulo e, para grande surpresa, às vezes mostra um câncer na fase inicial. O mais comum é chamado adenocarcinoma. Então, veja bem, Maria, nós precisamos fazer uma avaliação desse paciente. É comum também os pacientes chegarem aos nossos consultórios, como eu, como o Dr. Péricles, e passou por um médico numa avaliação de um PSF, às vezes naquela que tem muitos pacientes para atender, às vezes o médico estava muito apressado, plantão e tudo, e olhar os exames e assim, não, tá normal, vai para casa. Mas a visão do especialista se torna bem mais avançada, bem mais precisa. Mas a gente precisa fazer uma avaliação melhor desse paciente, tá certo? Forte abraço. Doutor Edgar, falando sobre o Novembro Azul, tem uma pergunta sobre testículo. A Roseli, ela diz que o filho nasceu com testículo no pé da barriga, fez a cirurgia aos 3 aninhos. E ela quer saber se é bom fazer alguns exames anual ou não precisa. Nós precisamos saber a idade desse paciente e, se ele já está na idade fértil, procurar fazer ultrassonografia para saber a posição desse testículo,
procurar fazer avaliação hormonal, LH, FSH, as testosteronas e principalmente um espermograma para a gente avaliar a fertilização. Então essas informações estão assim um pouco soltas porque a gente precisa da idade do paciente, mas com certeza esse paciente vai ser preciso fazer avaliação uma vez por ano, entendeu? Quando perceber que está tudo normal, aí não precisa mais fazer. Muito bem. Tem outro áudio, né, Pedro Lucas? Vamos ouvir? Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, doutor Edgar. Eu quero dizer que é uma alegria, viu, o senhor de volta. Já fui várias vezes com meu pai para consulta com o senhor, doutor Edgar. E tenho uma grande admiração, viu, pelo senhor e pelo doutor Péricles também. Ele também é um médico que cuida da minha mãe, Maria Nilza. E quero dizer que eu rezei muito pelo senhor, viu? Que Deus abençoe a todos vocês e família. Um bom dia e com Deus. Oh, maravilha, né? Quantas pessoas, né? Feliz, né? Tem consideração, né? Orar por a gente. Rapaz, muito importante. A gente há quase um ano, já agora 11 meses aproximadamente, mas a gente recebe essas manifestações de muito carinho, muita gratidão, muita oração, e a gente fica muito feliz. Há poucos dias eu ia chegando num determinado departamento público aqui em Juazeiro e uma senhora me abordou dizendo que estava feliz com a minha recuperação, chorou, entendeu? Me abraçou. Maravilha. E rezou muito por mim. Então, nós agradecemos todas essas manifestações de carinho dos pacientes, da comunidade, dos pacientes de outras cidades e as orações principalmente, que as orações chegaram até Deus e Ele permitiu que a gente ficasse totalmente recuperado e a nossa missão continua. Que maravilha, que coisa boa. Está conosco na live a Socorro Ribeiro, ela desejando um bom dia especial para a gente, saúde e muitas felicidades para vocês também, Socorro Ribeiro, e toda a sua família. Doutor Edgar, com qual idade o homem, o jovem, precisa fazer o seu primeiro exame de sangue de PSA? Tem horário fixo ou depende de várias situações, do histórico familiar? Como é isso? O histórico familiar é muito importante, né? As recomendações científicas, os pacientes devem começar a fazer exames de rotina a partir de 40 anos, inclusive você pede o PSA. Eu recebo muito paciente de você que quando você já pede os exames, já acrescenta o PSA, para evitar de o paciente furar 2 vezes. Vai fazer a consulta com o gastroenterologista, faz o exame, depois vai para o médico urologista, vai furar outro vez para fazer exame. Então você usa um consenso científico muito bom, padrão, excelente, como a gente conhece, sabe da sua competência científica, já pede os exames chamados PSA. Muitas vezes o paciente tem um sintoma leve, você já pode pedir ultrassonografia também. Então, comumente o paciente deve, a partir dos 40 anos, começar a pesquisar a doença de próstata, através do PSA, através da ultrassonografia e principalmente a história clínica. O que é o PSA, doutor Edgar? PSA, que exame é esse? É uma glicoproteína que é fabricada pelo tecido prostático. Essa glicoproteína, esse exame é feito através do sangue, de uma colheita de sangue. Então, esse PSA, o nível normal é até 4. É 4. Passou de 4, já começa a haver um motivo de preocupação. Ele se eleva dos processos inflamatórios, chamado prostatite, na relação sexual mais próxima, é tanto que o paciente, quando vai fazer esse exame, tem que ter uma abstinência sexual de alguns dias, evitar andar de moto, evitar de fazer muito esforço, evitar cavalgadas. E também ele se eleva com uma suspeita de câncer. Ele dá um indicativo, ele mostra, ele sinaliza para um motivo de preocupação com câncer de próstata. Então, dado o resultado desse exame, você faz um toque retal
E aí, se tiver um processo inflamatório chamado prostatite, vai tratar, esse PSA vai baixar. É importante saber que PSA, a gente fala muito, esse exame de sangue, mas não é especificamente para câncer de próstata. Ele é um sinalizador. Depois do resultado do PSA, você tratou em um prostatite, pode baixar. Mas se o PSA continua alto após vários tratamentos, tem indicação de fazer uma biópsia. Aí a biópsia vai mandar, a gente manda esse material para o laboratório do patologista, o patologista vai fazer um estadiamento. Quantidade de fragmentos contaminados, tantos, e chamado o score Gleason, que é o score que vai avaliar o grau do tumor, o grau do câncer, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Abaixo de 6 é um prognóstico bom e acima de 7 é um prognóstico mais reservado. Tem um score que chama Gleason. Entendi. Se um PSA de uma pessoa, de um homem, der abaixo de 4, descarta câncer de próstata ou não? É um conjunto? Na literatura científica, existem casos raríssimos que o paciente tem um PSA abaixo de 4, mas ele tem um nódulo encapsulado, nódulo pequenininho, tá ali, mas se você faz uma biópsia, mostra que tem câncer. Então, muito raro, o PSA é um dado muito importante, mas existe casos cientificamente comprovado que um paciente pode ter um PSA abaixo de 4, mas também pode ter câncer. Mas o PSA é extremamente confiável. Né? Muito. Como também ao contrário, se ele está aumentado, não quer dizer que é câncer, não. Pode até ser, mas pode não ser. Pode ser um trauma, pode ser um processo inflamatório infeccioso chamado prostatite. Pode ser, a gente encontra pacientes abaixo de 40 anos, é comum o paciente ter tido infecção urinária repetida, ter tido uma uretrite, uma doença sexualmente transmissível, que a bactéria entrou pela uretra, chegou ao nível do tecido prostático, a loja prostática da próstata, e aí desenvolveu um processo infeccioso. Então esse PSA vai se elevar. Vai baixar quando você faz o tratamento específico com um médico que conhece, que sabe tratar o assunto. Não vamos cair naquela de chegar no balcão de uma farmácia e dizer que está com infecção urinária, começar a tratar de uma forma extremamente errada. E no caso da ultrassonografia, é transretal, é pelo reto ou é por cima, abdominal? Tem a melhor, depende de cada homem? Normalmente é feito pela via abdominal. A gente coloca o aparelho, vamos dizer assim, de uma forma simples e explicativa, no pé da barriga, na região do umbigo para o osso da bacia, naquela região. Aí você faz uma avaliação, as medidas da próstata, a cápsula, se existe nódulo, se existe cisto, se existe retenção de urina. É importante de você fazer esse exame da ultrassonografia, é você fazer uma ultrassonografia da bexiga pós-miccional, ou seja, avaliar se esse paciente está retendo urina. Você terminou de fazer as medidas da próstata, as medidas da bexiga, o volume da bexiga, parede da bexiga, você vai fazer o estudo, se tem divertículo, se tem a parede sofrida, se tem cálculo que a gente quer dizer pedras na bexiga. Aí você parte para fazer uma avaliação do volume residual. Manda o paciente urinar, volta para fazer uma nova imagem e aí você mede o volume pós-miccional, o volume depois que ele urinou. A ultrassonografia transretal é um exame mais preciso, um exame que mostra mais detalhes. O aparelho o tradutorzinho vai lá e toca exatamente bem próximo do tecido da próstata. Então é uma avaliação mais precisa. Na realidade, a ultrassonografia transretal
não mede o volume pós-miccional. Normalmente a gente faz as duas. Faz pelo abdômen e faz transretal também. Transretal, a biópsia é feita medindo a próstata, a ultrassonografia transretal, você mostra as regiões mais suspeitas e você faz uma biópsia na ultrassonografia transretal, aproveita e já faz uma biópsia desse tecido prostático. Normalmente são 12 fragmentos. Quer dizer que quando chega a necessidade de fazer uma biópsia, aí sim é a ultrassonografia transretal. Ultrassonografia transretal. É, para chegar lá. Para chegar lá. Entendi. Em relação agora ao tratamento, também varia esse estadiamento da biópsia, desse Grayson, né? Varia uma série de fatores, de idade do paciente. Então tem tratamento cirúrgico, tem tratamento com hormônio, tem tratamento de radioterapia, tem diversos tratamentos. Diversos tratamentos, exatamente. Você vai pegar um paciente com 12 fragmentos, nós pegamos um paciente dele, somente esse paciente ele está muito vivo, está muito bem de saúde, mas esse paciente, ele faz exames de rotina todos os anos, um PSA mantendo nos níveis 2 pontos alguma coisa, 3 pontos alguma coisa, mas passou de 4. Nós tratamos, examinamos ele por via retal e achamos que ele estava com um processo inflamatório, chamado prostatite. Tratamos e ele voltou, aí daqui a uns outros exames, o PSA voltou a subir e nós pedimos uma biópsia de próstata. Dos 12 fragmentos, somente um estava contaminado 0,5%. E esse paciente tinha um Gleason bem abaixo, Gleason de 6 mais ou menos. Então, esse paciente é um paciente bom. Os dados científicos mostram que esse paciente tem uma chance grande de ficar totalmente curado. E quando você retira a próstata, uma prostatectomia radical, a cirurgia para você retirar a próstata por câncer de próstata, você pede uma avaliação, outra avaliação com o patologista e mostra que esse paciente mostrou que estava na fase inicial. Agora, quando você pega um paciente com todos os fragmentos contaminados, 12 fragmentos contaminados, Gleason 8, 9 e sinais de metástase, então é uma doença adiantada, é uma doença na fase mais comprometida. Nesses pacientes, dificilmente você encontra um bom tratamento curativo para fazer uma cirurgia. Então esse paciente já está numa fase mais adiantada. Outro detalhe importante que a gente se preocupa muito é que alguns pacientes não querem ir para o consultório do urologista porque estão sem sintomas. A nossa grande preocupação, nossa grande orientação de toda a comunidade científica mundial é que faça um rastreamento, procure a doença, porque na fase inicial, câncer de próstata não tem nenhum sintoma, é considerado doença indolente. Na fase inicial só encontra câncer de próstata se tiver, lógico, e rastreando numa fase bem inicial. Não vamos esperar ter sintomas, começar a cuidar na idade nova, 40, 45, 50, a incidência de câncer de próstata aumenta a partir dos 50, 60 anos. Isso. A decisão de fazer o toque vai depender da avaliação, da experiência do urologista em cada caso, ou não, assim, é uma coisa de rotina, completou 50 anos, tem que fazer, todos os homens. Histórico familiar é importante, e a partir dos 50 anos a gente cientificamente comprovado, PSA, ultrassonografia e toque retal. É bom, de rotina. De rotina. Ah, sim. E anual? Anual, perfeitamente. Anual. Até que idade? Tem um limite de idade ou a vida inteira? Não tem limite de idade, entendeu? Nós temos pacientes no consultório, pacientes com 93, 95, pacientes com 102 anos. Procurou há pouco tempo.
102 anos, PSA normal, ultrassonografia normal, e a família levou para fazer exame de rotina, tudo normal, entendeu? Não, isso é rotina. O paciente frequentemente vai no consultório, 92 anos, 90, então todos os exames estão normais. Às vezes você encontra, como a paciente falou aí há pouco tempo, a próstata um pouquinho aumentada, 80 e tantos anos, você vai dizer, não, você vai tomar medicamento e vai controlar, não vai ser preciso operar. A gente começa a controlar com medicamento para evitar desse paciente da próstata aumentar, de fazer retenção urinária, ficar sem urinar e ser preciso colocar uma sonda. Então o tratamento na fase inicial é tanto o tumor benigno trata muito bem, como o câncer de próstata na fase inicial tem uma resolutividade muito grande. Então, homens, vamos deixar o preconceito do lado, vamos para o urologista, vamos cuidar da saúde, que o câncer de próstata é o que mais mata homens no mundo todo. No mundo todo, o doutor Edgar disse, depois do dipelo, mas do dipelo não mata tanto quanto o da próstata, né? O dipelo é comum, mas nem sempre mata, a não ser o melanoma, né? Exatamente. Mas o de próstata, ele pode realmente ceifar, né? Muitas vidas entre os homens é o que mais mata, né? Então, para que guardar a doença, né? Se você tem uma possibilidade de descobrir cedo, aumentando a chance de cura, já que como o doutor Edgar falou, de 10 homens, 6 pode ter. Meu Deus, é muita coisa, muita gente. Então vamos cuidar. A senhora Meriane, mais conhecida como Meire, ela reside na rua São Mamede 189, no bairro Franciscano, aqui no Juazeiro. Ela está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Ela está disponível, a área de atuação dela é cuidadora de idoso, diarista, vendedora, ajudante de cozinha em restaurante. O número de contato dela, os números 3512-2552, 3511-2552, 98821-3415, 98821-3415. A senhora Meire para trabalhar. Cuidadora de idosos, diarista, vendedora, ajudante de cozinha e restaurante. Mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas. Depois a gente volta com mais Novembro Azul, Dr. Edgar Ferreira. Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu estou aqui com o doutor Edgar Ferreira, médico urologista, falando do Novembro Azul. E você pode participar, pode fazer sua pergunta. Já teve pessoas que mandou perguntas por áudio, escrito. Por exemplo, aqui, bom dia aos médicos que fazem este programa. Parabéns pelas orientações precisas. Sou o Ribamar de Barra do Corda, no Maranhão. Eita. Maravilha. Muito obrigado, viu, Ribamar? Agora com a internet, né? Esse programa, você baixa um aplicativo, vários, tem, por exemplo, o Radiosnet. Qualquer lugar do mundo você pode nos ouvir. Exatamente. E também a internet, né? A live da internet também pode ser acessada em qualquer lugar do mundo. Então, olha aqui, Ribamar da Barra do Corda, do Maranhão. Eu estava vendo o pessoal que participa dos nossos podcasts, aí tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Europa. Eu digo, olha aí, assistindo os podcasts, que são esses programas, ficam gravados. Aí fica assistindo, e pode também nos assistir mesmo, porque esses do podcast é só nos ouvir, né? Mas pode nos assistir na live, porque a live fica gravada. Eu vou enviar para você a live, ela fica gravada. E outra coisa, 25 anos de estrada, já é uma credibilidade grande, né? Prestação de serviço grande à nossa população. E no início da pandemia eu tive a oportunidade de fazer finalmente meu curso de radialista. Parabéns. Eu não fazia por falta de tempo, né? Aí com a pandemia, com a história das coisas online, deu para fazer o curso completo, as provas. Tá certo. Nova profissão, radialista.
Doutor Edgar Ferreira, agora ainda sobre essa questão do Novembro Azul. Existe umas pequenas divergências entre a Sociedade Brasileira de Urologia, o Instituto do Câncer do Brasil, que é o INCA. Eles se baseiam muito em estudos científicos, a chamada medicina baseada em evidências. E aí, todo ano eu dou uma olhada nisso, ver como é que está. A última vez que eu olhei, eles tinham mais ou menos um consenso de que as pessoas sintomáticas devem correr para o urologista, nisso todos concordam. A Sociedade Brasileira Urologista, como você acabou de falar, fala que a partir dos 50 anos é fundamental fazer o PSA e o toque prostático, que se tiver caso na família até antes, né, a partir dos 40 anos. E outros, eles fazem uma restrição de antes de 50 anos, depois de 69 anos, que não deveria mais fazer, porque botando numa balança talvez tenha mais prejuízo psicológico e físico, a questão da incontinência e da disfunção sexual, do que benefício de descobrir um caso em 1 milhão, quando não sente nada. Mas vem aquela história, aquela filosofia, uma vida humana vale muito. Imagine salvar várias vidas humanas fazendo diagnóstico antes de apresentar os sintomas, porque quando já apresenta o sintoma, você acabou de falar, é avançado com pouca chance de cura. Exatamente. Então, esses estudos científicos são muito frios, calculistas, e eles levam em consideração também os resultados, e eles acham que salvar poucas vidas talvez não vale a pena, mas a gente acha que vale, não é? Dê sua opinião, doutor Edgar, sobre toda essa polêmica. Pois é, tem uma escola americana que eles defendem que o paciente com câncer de próstata, câncer de tireoide, na fase inicial, a gente volta para o câncer de próstata, o paciente deve ficar sendo acompanhado, entendeu? Monitorando. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Monitorando. Eu li sobre isso. E de mama também. De mama até também. De mama. Monitorando o PSA, monitorando a ultrassonografia, monitorando com a ressonância magnética da próstata para ver se essa lesão está crescendo. Agora, você imagine a nossa cultura aqui no Brasil, no Nordeste e nosso interior do Ceará. Você vai chegar para um paciente, você vai dizer, diagnóstico firmado. Câncer. Ultrassonografia, PSA e uma biópsia. Está aqui. Não tem dúvida que você tem câncer de próstata. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o acompanhamento. Você fica em casa. Igual na pandemia. Igual a pandemia. A cada 6 meses, a cada ano a gente avalia você. Doutor, e esse câncer, como é que vai ser? Aí a família vai passar por vários urologistas, entendeu? Vai chegar para uns, vai dizer, né? Tem que operar. Eu tive um paciente recente aqui, muito ligado na área de saúde. Recente que eu digo assim, há uns 2 anos. Há uns 2 anos. O paciente chegou para mim, foi para o urologista, ele disse, rapaz, vamos acompanhar isso aqui. Chegou para mim, ele disse, rapaz, câncer numa fase inicial, vamos acompanhar, rapaz, ele já chegou para mim com um PSA de 7, de 8, que chegou a 15. Rapaz, por que é que não pediram uma biópsia para você? Não, doutor, o meu urologista não pediu não, fez o toque retal, achou que não era nada demais. Eu venho tomando antibiótico com frequência, pedi uma biópsia, câncer de próstata. Ele já, como ele é muito ligado à área de saúde, já foi para vários urologistas. A maioria dizia, opera. Chegou para mim, aí voltou para o outro lá, e o outro, rapaz, vamos operar não, vamos acompanhar. Aí a cabeça dele começou a rodar, psicologicamente, onde ele chegava e dizia que estava com câncer, ele já leu muita coisa, e chegou para mim e disse, doutor, qual é a sua opinião? Que eu tinha pedido uma biópsia, ninguém nunca tinha pedido uma biópsia para ele. Aí ele já veio para mim com uma segurança maior. Olha, rapaz, o consenso aqui é operar, entendeu? Você vai pesquisar em todos os estudos da urologia, da Sociedade Brasileira de Urologia, vai mostrar que você tem uma chance de ficar curado, e você vai operar e tem a chance altíssima, em torno de 90%,
e ficava curado. Aí disse: doutor, então eu vou operar. Aí operou. Esse paciente está com, eu acho que está com uns 2 anos mais ou menos, e PSA está se mantendo normal. Aí dessa semana ele me procurou, PSA tudo normal, vida sexual normal, ativa, controlando a urina, não fez químio, não fez rádio, não fez tratamento hormonal, não fez nada, entendeu? Então, a gente segue, pela maioria, segue pelos grandes estudos científicos, que um paciente com câncer de próstata é diferente dos Estados Unidos, que eles acompanham rigorosamente, entendeu? Eles têm estudo, eles vão mapear o paciente vai, se o paciente não chegar, eles mandam buscar, Estados Unidos, Canadá, Japão, os países do primeiro mundo, eles mandam buscar um paciente em casa, entendeu? E acompanhando rigorosamente. Agora você pede uma biópsia de um paciente com câncer de próstata na fase inicial. O paciente, não, doutor, não precisa operar não, vai-se embora. Aí aparece com 2, 3 anos, doutor, o câncer está numa fase adiantada. Aí? E aí? Aí vai dar problema. Né? Então a gente segue a linhagem científica, você tem uma curva, uma linha de tratar um câncer de próstata na fase inicial. Pode até ser que esse paciente evolua 5, 10, 15 anos sem nenhum sintoma e não precisa operar, mas a grande maioria da urologia brasileira segue a linhagem da nossa sociedade, a qual a gente pertence. Operar numa fase inicial. Porque já pensou, se ele evolui e vai ao óbito, é uma irresponsabilidade, né? De quem não deu a oportunidade de um tratamento. Agora, todos esses tratamentos são decididos o médico, a família e o paciente. Isso, a responsabilidade vai ser, o médico apenas orienta, se documenta cientificamente, escreve no prontuário que você conversou com o paciente, orientou o paciente e conversou com a família. Eu normalmente escrevo o nome da família, sobrinho, está presente aqui, Francisco. Então, Francisco disse que ia estudar o caso, disse levar o caso para a família e voltava, entendeu? Então, você está documentado cientificamente. Verdade, sem dúvida. É isso aí. Então, realmente, foi bom você ter falado tudo isso para as pessoas entenderem que a medicina ela é diferente das outras ciências. Por exemplo, a matemática, a física, 2 mais 2 é igual a 4. Na medicina, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Na medicina tem a experiência de cada médico, a sua vivência, tudo que ele já fez, aquelas doenças que ele já teve deparado em frente. E ele tem uma opinião firmada baseado não só nos estudos científicos que são muito importantes, mas também na sua vivência, né? Do dia a dia. Então, às vezes, há uma divergência entre os médicos. Isso é normal, não deveria ter um prejuízo para o paciente. Exato. Essas divergências não podem prejudicar a vida de ninguém, né? De ajudar a pessoa a ter um desfecho trágico e a morte. Mas que é normal essas divergências, porque a medicina ela não é parada, ela é em andamento e os conhecimentos vão chegando, as descobertas, né? Os trabalhos com mais gente que operou ou não operou e comparar quem operou e comparar com quem não operou para ver os resultados. Então as pessoas não devem ficar assustadas, mas devem pedir uma segunda opinião, como fez esse paciente, né? Exatamente, é um direito do paciente, né? Agora, a gente recomenda um diagnóstico firmado de câncer. Tem urgência? Não tem urgência para operar. Mas você tem que decidir. Depois que faz a biópsia, o paciente precisa ser operado até após 45 dias, que no local na biópsia precisa cicatrizar, fica melhor de operar, mas ele tem que decidir se quer operar ou não. A opinião do paciente é importantíssima, principalmente quando o paciente é consciente. Determinação do paciente é importantíssima para conduzir o tratamento dele. Exatamente. Eu tenho na família 2 casos de câncer de próstata
Um operou e outro não operou. E os dois estão bem. O que operou, eu não sei se ele estaria vivo até hoje se ele não tivesse feito a cirurgia, né? Ele correu atrás, ele fazia de rotina o PSA, todo ano dava normal. Quando disparou o PSA, que ele fez o toque, que deu o tumor, que fez a biópsia e deu esse, se eu não me engano, o Gleison deu 6, foi 6 ou foi 7? Sim. Foi 6 ou foi 7, já faz um bom tempo. E ele foi logo pra cirurgia. Operou, ficou bom. Depois ele teve um melanoma. Operou também, amputou um dedo, foi atrás do linfonodo sentinela, encontrou, tirou, venceu 2 cânceres, olha aí, beleza, com cirurgia. Com cirurgia, esse então, meu parente. Veja bem, esse é um exemplo de um paciente que não deve guardar doença, não deve guardar sintoma, tem que fazer o rastreamento, né? Venceu 2 tipos de câncer grave, um melanoma extremamente grave, muito agressivo, mas ele venceu. Exatamente. Coisa boa. Tá vendo? Porque aí, se o estudo diz que economicamente não vale a pena você fazer um programa de prevenção, para ele valeu a vida estar vivo até hoje. Você vai convencer um paciente desse e os parentes deles mais próximos, os amigos, que não vale a pena fazer um estudo prévio, não vai convencer. Não vai. Esse vai dizer, eu vivi essa situação de uma doença, 2 doenças extremamente agressivas, mas venci a doença. Exatamente. Então, Outubro Rosa e Novembro Azul são fundamentais, são importantíssimos, como são importantes todos os trabalhos de prevenção das diversas doenças, não só cânceres, como as outras. Nem que só salve 10, 20, 30 pessoas, são seres humanos sendo salvos, né? Diagnosticando a tempo, né? Exatamente. Aonde o Dr. Edgar opera, além da sua clínica de atendimento, que é a clínica J. Ferreira, né? Isso na Rua Padre Cícero, é o local de atendimento, onde faz a ultrassom, onde faz as consultas, mas as cirurgias, onde o Dr. Edgar faz? Nós estamos operando com mais frequência hoje no Hospital São Francisco do Crato. E que agora é o São Camilo, né? Que agora é o São Camilo e que agora o governo adquiriu e vai servir no Hospital Escola. Um grande benefício para a nossa região. Exato. Um grande benefício porque o curso de medicina já vai ser instalado no Crato, na URCA. Na URCA já teve o primeiro vestibular, está aguardando o resultado, e o Hospital São Francisco vai ser um hospital escola. A Faculdade de Medicina vai ser próximo do Hospital São Francisco. Tem inclusive um convênio com a Estácio FMJ, meu filho está fazendo internato lá, no São Camilo, né? Da parte de cirurgia. Bom padrão, um centro cirúrgico moderno, com muitas salas. A organização é criteriosa. Eles trabalham nos moldes da Organização Mundial de Saúde, da Agência Nacional de Saúde. Eles seguem todos os padrões. Centro cirúrgico moderno, equipamentos modernos, e a gente opera com mais frequência no Hospital São Francisco, São Camilo. Entendo. No caso da clínica J. Ferreira, você, a parte de urologia, e a doutora Erivânia, sua irmã, na parte de otorrinolaringologia. Ouvido, nariz e garganta. A doutora Euda, que é minha irmã também, faz a parte de ortodontia, a parte de odontologia. Isso. Né? E a parte da fisioterapia também, a parte do nutricionista também, entendeu? Também. Todos esses serviços nós ofertamos, né? E a ultrassom você faz lá? A ultrassonografia, eu faço a parte urológica, rins, bexiga, próstata, região inguinal, pesquisando hernia, região testicular. E o outro colega, doutor Bruno, o nosso parceiro, ele faz a parte geral, de ultrassonografia geral. Ultrassonografia do abdômen total, musculatura, pélvica, transvaginal, músculos, tireoide, e faz a parte geral. Então nós ofertamos esse serviço à nossa população. E além da clínica J. Ferreira, o doutor Edgar ainda tem algum atendimento público? Tem, nós fazemos urologia também, um bom local de atendimento. A gente faz uma urologia
que satisfaz a nós, médicos, aos pacientes, uma resolutividade boa, na Policlínica de Barbalha. Muito bem. Que tem convênio com Juazeiro do Norte e várias cidades. Tem um convênio, são 5 cidades: Juazeiro, Barbalha, Caririaçu, Grangeiro e Jardim. Então, essas cidades, os pacientes, o transporte público ofertado pelo governo vai pegar esses pacientes na cidade. Eu falei com o motorista há poucos dias, eu até consultei, ele disse que 3 horas da manhã já está saindo para pegar esses pacientes. Pega em Jardim, Caririaçu, todas as cidades que tem o consórcio. Então levam para consulta, faz a consulta, marca os exames e já leva esse paciente para a cidade de origem. Esse ambulatório de urologia é para consultas ou faz também alguns procedimentos? Não, somente consultas. Somente consultas, exames laboratoriais e ultrassonografia. Tem a ultrassonografia. Tem, mas lá nós fazemos só atendimento ambulatorial. Entendo, mas tem quem faz a ultrassom, inclusive da próstata. Né? Tem quem faça ultrassonografia, tem um laboratório lá na própria Policlínica. É um bom serviço que presta à população. Muito bem. E, doutor Edgar, o que dizer aos homens? Os homens, eles são meio diferentes das mulheres. Não tem a mulher tem mais aquele cuidado com a saúde, vão para ginecologista sem pressar o pessoal ficar mandando. O homem é mais difícil, né? Ele não gosta muito de ir para médico, e ainda mais médico que examina locais assim íntimos. É mais difícil. O que dizer para esses homens? E as coisas parecem que estão mudando um pouco. Então, né? Graças a Deus estão mudando, os pacientes estão indo com mais frequência no nosso consultório, os pacientes estão procurando de uma forma mais espontânea. Tem uns que ainda vão amarrado. A mulher levando. Os filhos levando. Tem um filho que fica na porta. Levando. E os dois não sair correndo. E os dois filhos do lado para não sair correndo, entendeu? Doutor, ele não queria vir aqui, mas a gente trouxe. Mas o cara já senta com a cara sisuda, como se a gente estivesse fazendo mal a ele. Aí a família brinca, relaxa, aí daqui a pouco o clima, a gente entende essa situação também, o clima fica bom, entendeu? E a gente faz as consultas, mas o conselho é que todos os estudos mostram que os exames de prevenção salva, cura, e a gente aconselha os homens não procurar somente urologista. A gente fala urologia nessa Câmara do Nova Brasil, mas procurar câncer de intestino, como você sabe muito aumentando bem, muito, aumentando muito, talvez devido até à alimentação, né? A gente falou, né? E na fase inicial tem cura. Isso. Próstata, fazer os exames de rotina, anemia, diabetes, colesterol, triglicerídeo, função renal e ultrassonografia de abdômen total. Especificamente os homens, a mensagem que a gente dirige é que o câncer de próstata tem cura. Cura sim, na fase inicial, na fase boa de tratar, na fase boa da gente devolver ao paciente a vida, a reestabilidade das funções orgânicas, restabelecimento das funções orgânicas, devolvendo o paciente para a família, dizendo: esse aqui está curado, para a sociedade, para o paciente voltar a desenvolver suas atividades trabalhistas, totalmente curado. Então, câncer de próstata tem cura. Não espere apresentar sintomas, procure os seus postos de saúde, procure um especialista, faça exame de rotina, exija que o seu médico, mesmo que ele ache que ele está atendendo no PSF, não, vamos pedir um exame básico aqui, exija os homens a partir de 50 anos, muito comum a gente recebe paciente a partir de 50 anos, sem PSA, sem ultrassonografia, peça ao médico: doutor, por favor, solicite o meu PSA, solicite minha ultrassonografia. O paciente vai fazer exame de diabetes, exame de hipertensão. Não, vou pedir seu exame. Não vou pedir o exame de próstata, não precisa não. Mas peça ao médico que faça a solicitação do PSA, faça a solicitação de ultrassonografia. Se tiver necessidade, encaminhar para o urologista, que vai ficar
numa fase inicial, vai se encontrar a doença, vai ficar totalmente curado. E se não encontrar a doença, é grande a satisfação que esse paciente sai do nosso atendimento dizendo: graças a Deus, doutor, estou bem, não estou sentindo nada. Isso psicologicamente ajuda muito o paciente. É muito importante. Muito obrigado, doutor Edgar, por sua vida, sua participação, sua disponibilidade de vir aqui no programa falar para todos os ouvintes da FM Padre Cícero assuntos tão relevantes, né? E só agradecer sua participação mais uma vez. Muito obrigado, Péricles, colega. Um abraço em toda a sua família, que a gente tem estima e consideração grande. O nosso Péricles Júnior, psiquiatra, né, Cecinha, sua querida esposa. Obrigado ao... É o Pedro Lucas. Obrigado aos ouvintes. E que sempre que você precisar, sempre que você chamar, nós já estamos sendo escalados para o próximo ano, né? Cadeira cativa. Cadeira cativa, se Deus quiser. E parabéns pelos 25 anos de uma prestação de serviço grande, parabéns pelo seu programa, que você, com tanto amor e tanto carinho, dedica um tempo que a gente sabe que a sua clínica é muito ocupada, que sua clínica é muito cheia, tem muitos pacientes, mas você dedica um tempo para cuidar da saúde da nossa população. Obrigado, doutor Edgar. Obrigado, Pedro Lucas. E você, ouvinte, né? Vocês vão ficar agora com a missa. Vai ser transmitida aqui pela FM Padre Cícero, certo? A missa agora, 9 horas, que vai ser presidida pelo padre Zé Vicente, que é o administrador da diocese. Como eu falei, a gente está sem bispo, né? O Papa Francisco ainda não nomeou o novo bispo da diocese do Crato. E é o padre Zé Vicente que está à frente da diocese, e ele veio por causa do encerramento hoje da festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, um abraço para todos, e próximo domingo, se Deus permitir, estaremos para mais um programa Dicas de Saúde.